Imaginem só isto. Uma das maiores capitais da Europa é completamente varrida do mapa em apenas algumas horas. E o mais arrepiante, 250 anos depois, o verdadeiro culpado continuava a ser um mistério. Bem, até agora. 100.000. Fiquem com este número. É o número estimado de vidas que se perderam no terremoto de Lisboa de 1755. Para se ter uma ideia, foi como se uma cidade inteira tivesse simplesmente desaparecido num único dia. Foi, sem dúvida, um dos maiores e mais brutais desastres sísmicos de que há memória na Europa. Mas atenção, isto não é uma aula de história. Isto é mais uma investigação forense, uma caça ao culpado geológico por detrás desta catástrofe. E a resposta, que vamos desvendar juntos, vai mudar completamente tudo aquilo que se pensava saber sobre o assunto. Ok, vamos direto ao assunto. Para conseguirmos decifrar este enigma, precisamos primeiro de perceber duas coisas. Primeiro, a escala absolutamente brutal da destruição. E segundo, o mistério central. De onde é que veio tanta, mas tanta força? A destruição foi total. Lisboa é, na altura, uma das cidades mais ricas do mundo, ficou em ruínas. Mas a onda de choque não parou por aí. A força foi tal que desencadeou um tsunami tão poderoso que não só devastou a nossa costa, com vilas inteiras a serem literalmente engolidas pelo mar, como ainda atravessou o Atlântico todo, chegando a atingir as Caraíbas. Que tipo de poder consegue fazer uma coisa destas? E é precisamente aqui que a história se transforma num verdadeiro caso por resolver. Durante mais de 2 séculos e meio, os maiores geólogos do mundo andaram à procura do ponto X no mapa, o epicentro de toda esta fúria. Mas, nada. O caso parecia destinado a ficar na gaveta, por resolver. Para encontrarmos o culpado, temos de perceber qual foi a arma do crime. E essa arma está a ser forjada, neste preciso momento, nas profundezas escuras do oceano. Olhem bem para isto. Este é o nosso local do crime, a zona de fratura Açores-Gibraltar. É aqui que duas peças gigantescas do puzzle da Terra, a placa africana e a placa eurasiática, estão em rota de colisão. É uma colisão a passo de caracol, mas com uma violência que nem conseguimos imaginar. Pensem em duas passadeiras rolantes gigantes a empurrar uma contra a outra. O que é que acontece? Uma delas acaba por ser forçada para baixo, certo? É exatamente isso que acontece aqui, num processo que se chama subducção. A placa africana está a mergulhar por baixo da eurasiática e esta fricção vai acumulando uma quantidade de energia absolutamente colossal. O ponto fulcral é este. Não é uma colisão rápida. É um processo lentíssimo, que dura séculos e que vai acumulando tensão, como se estivéssemos a esticar um elástico até ao limite. E todos nós sabemos o que é que acontece quando esse elástico finalmente parte. Certo. Com o local do crime mais ou menos definido, os nossos detetives geológicos focaram-se em encontrar o ponto exato da ruptura. E, muito rapidamente, apareceram dois suspeitos principais. Então, na nossa lista de suspeitos temos, de um lado, o Banco de Gorrinches, que é uma montanha submarina gigante, do outro, a falha de Marquês de Pombal. Durante décadas, quase todas as apostas estavam no primeiro suspeito. E faz sentido, o Banco de Corinhogen é uma estrutura geológica imponente no fundo do mar. Parecia o local óbvio, o candidato perfeito para um terremoto desta magnitude. A maior parte da comunidade científica estava convencida. O caso parecia resolvido. Mas havia um problema. Quando os cientistas criaram simulações de computador do tsunami a começar no Banco de Gorrinches, alguma coisa não batia certo. As ondas, na simulação, chegavam à costa ou muito cedo ou muito tarde, quando comparado com os relatos históricos da época. De repente, o álibi do principal suspeito começava a ter falhas. Com o avanço da tecnologia, conseguimos finalmente mapear o fundo do oceano com uma precisão incrível. E esse mapeamento revelou um novo suspeito na nossa investigação, um que estava escondido mais perto da costa, a falha do Marquês de Pombal. A questão continuava. Mesmo esta nova falha, por si só, parecia pequena. Parecia insuficiente para gerar a energia necessária para um evento que abalou uma área tão, mas tão vasta. A matemática simplesmente não batia certo. A investigação parecia ter chegado a um beco sem saída. E é isto que nos leva ao momento da verdade. A resposta para este mistério com mais de 250 anos estava finalmente ao nosso alcance. E era muito mais chocante do que qualquer geólogo podia ter previsto. Sabem qual era o erro fundamental? Não estava nas provas, estava na pergunta que estava a ser feita. Toda a gente procurava a falha, o único ponto de origem. Mas e se essa premissa estivesse completamente errada desde o início? A chave para resolver o caso está aqui, nesta citação de uma das investigações.
Os cientistas perceberam que a energia libertada era simplesmente demasiado grande, demasiado avassaladora para vir de uma única falha. A resposta tinha de ser algo maior. Tinha de envolver, e cito, rupturas enormes e múltiplas. E aqui está a revelação que muda tudo. O terremoto de 1755 não teve um epicentro, teve vários. Não foi uma falha a partir-se, foi uma cascata de falhas, uma a seguir à outra, a criarem juntas um rasgo gigantesco e contínuo no fundo do oceano. Isto explica na perfeição como tudo aconteceu. Pensem nisto como um efeito dominó geológico. Uma falha quebra-se e, em vez da energia se dissipar, a tensão é imediatamente transferida para a falha ao lado, que também se quebra. E para a seguinte, e para a seguinte. Foi basicamente um gangue de falhas a atuar em conjunto. Ou seja, para que fique bem claro, o que Lisboa e o mundo sentiram naquele dia não foi o abalo de um único evento. Foi a força combinada de vários terremotos a acontecer numa sucessão quase instantânea. Um evento composto, muito mais complexo e poderoso do que alguma vez se imaginou. Então, que lição tiramos disto tudo? Bem, resolver este mistério secular mostra-nos que o nosso planeta não é só uma coleção de peças separadas. É um sistema complexo e interligado, onde um evento num sítio pode desencadear uma reação em cadeia, noutro completamente diferente. E por que é que isto é tão, mas tão importante hoje? Porque agora sabemos que o perigo não vem de uma única falha isolada, mas sim de sistemas de falhas inteiros que podem atuar em conjunto. E esta descoberta, claro, muda radicalmente a forma como protegemos as cidades contra futuros terremotos. Fica a pergunta no ar. Que outros segredos geológicos com poder para redesenhar o nosso mundo estarão ainda por descobrir? Talvez mesmo debaixo dos nossos pés. Se esta investigação geológica despertou a vossa curiosidade e querem desvendar mais mistérios da ciência, já sabem o que fazer? Deixem um gosto e subscrevam para a próxima investigação.